Vamos nessa então, porque manifestantes se reuniram em 25 capitais brasileiras e em várias cidades pelo mundo para protestar contra a permanência do presidente Jair Bolsonaro e também para incentivar a aplicação de vacinas. Os atos foram organizados por partidos de oposição ao governo federal, movimentos sociais, organizações sindicais e também entidades estudantis. Em São Paulo foram registrados vários casos de vandalismo. Manifestantes encapuzados invadiram e atearam fogo em uma agência bancária na Avenida da Consolação. Pontos de ônibus, a fachada de uma concessionária e a entrada de uma estação de metrô também foram atacados. Segundo a estimativa da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a manifestação reuniu 5.500 pessoas na Avenida Paulista. O ato anterior, de 9 de junho, contou com 9.000 pessoas na avenida, também de acordo com a estimativa da Polícia Militar. Já a motociata de Jair Bolsonaro, realizada em São Paulo em 12 de junho, reuniu, segundo a Polícia Militar, 12.000 motos. Vamos saber dos nossos comentaristas como é que foi aí a repercussão toda dos atos, as manifestações da esquerda no sábado, mas Constantino, não tinha só a esquerda não, hein? Tinha alguém do centro, um PSDB por ali? Paulo, o PSDB para mim é esquerda. É a social-democracia de esquerda, são primos, ainda que herbívoros, né, dos socialistas carnívoros, que inclusive partiram para cima dos tucanos, né? Veja, falar em violência, em manifestações da esquerda radical ainda por cima, é chover no molhado, né? Isso é a essência dessa turma. Eles nunca souberam plantar árvores, como dizia Roberto Campos, sempre chacoalham as árvores para tentar colher os frutos que caem no chão. Eles vivem do quanto pior, melhor. Eles gostam de instigar o caos, né? Então é isso que eles fizeram, desde sempre, né? Apoiam black blocs, apoiam MST, MTST, são movimentos criminosos na essência. Invadem, depredam, brigam, e tudo isso sempre com um discursinho de tolerância. Quer dizer, o que fica claro aí é a hipocrisia geral, né? Primeiro, aqueles que falavam de genocídio só pelo presidente sair, né, em público e tudo mais, agora vão lá e tentam aglomerar. Ah, mas estamos com máscara. Bom, então por que defenderam o lockdown? Se basta botar uma máscara e tudo bem sair na rua aos milhares, né? Eles queriam muito mais, foi pouca gente, mas queriam muito mais. Por que defenderam o lockdown? Então, mostra que o discurso todo sempre foi hipócrita, nunca foi pela saúde, é só interesse político. Além disso, tem essa hipocrisia, né? São os democratas que vão combater a ameaça fascista e o autoritarismo do governo, né? A intolerância e tudo mais, com esse tipo de atitude, né? Defendendo o que acontece na Argentina, na Venezuela, o caos que fizeram no Chile antes e estão tentando na Colômbia agora. Então, essa é a marca registrada da esquerda radical. O que chama atenção aí são duas coisas para a gente analisar rapidamente. Primeiro é o duplo padrão da mídia, que passa pano para essa turma, fala, não, um grupo minoritário, enquanto que basta um sujeito nas manifestações ordeiras, com famílias inteiras, patriotas, com roupa do Brasil, né, tudo com muita paz, basta uma placa para falar de AI-5 ou regime militar, que chamam de atos antidemocráticos. Então, fica aí claro que a mídia também é militante e está junto com essa esquerda, né? E o papel desses isentões aí, dos tucanos, né, da esquerda mais sofisticada e refinada, né? Vai lá porque desce do muro sempre do lado esquerdo e caindo no colo do PT, vai lá porque demoniza Bolsonaro e acaba sendo alvo dos comunistas, né? Então, realmente, tucano nasceu mesmo, para ser instrumento de comuna. Agora, Serrão, a pergunta que não quer calar é a seguinte, o Supremo Tribunal Federal vai investigar esses atos? Pois foi essa perguntinha básica que eu fiz hoje no nosso artigo no site da Jovem Pan. Cadê as manifestações, as notas de repúdio de cada um dos ministros do Supremo Tribunal Federal a esse absurdo que aconteceu sábado aqui em São Paulo? Os esquerdistas, a extrema esquerda contra Bolsonaro, promoveu mais um Mortadela Day, que foi uma manifestação. Muito menos gente do que eles esperavam reunir. Mas o evento foi um sucesso estrondoso em termos de nazi-comuno-fascismo.
Foi mais uma aula de intolerância, de abuso de violência, de desrespeito total, até o que alguns idiotas chamam de democracia, né? Pois é, não houve, isso aí foi assustador, foi apavorante e merece todo o repúdio da sociedade. Depredaram patrimônio público e privado, novamente, fizeram um ataque covarde a uma universidade, ao Mackenzie, que é uma instituição de ensino séria e que foi vilipendiada, atacada covardemente por esses manifestantes que, esse sim, não tem compromisso nenhum com a civilidade e nem com a cidadania. Então isso deveria ser repudiado. Por que o ministro Alexandre de Moraes, que abre inquéritos, né, para defender o Estado democrático, também não mandou já abrir imediatamente um inquérito secreto para investigar quem está por trás dessas manifestações violentas, abusivas da liberdade e contra a cidadania? Por quê? Por que ele não fez? Não fez, nem vai fazer. O presidente Bolsonaro atacou duramente esse evento e todo mundo que respeita, sim, qualquer princípio que se chame democrático, a presença civilizada do povo para reivindicar alguma coisa, não gostou do que aconteceu. Então, é hora de nós pensarmos se vamos entrar na barbárie da polaridade, do extremismo radical nessa campanha eleitoral, ou se vamos nos preparar para um evento civilizado de eleição. Porque se você não gosta, não quer o Bolsonaro, é simples. Na próxima eleição, não vote nele. Agora, não é possível cometer esse tipo de ato de barbárie no meio da rua, na principal cidade do país, agredindo qualquer princípio que se suponha democrático. Isso é inaceitável, nós temos que repudiar e não aceitar, não tolerar isso de jeito nenhum. É preciso a lei, que a lei seja aplicada contra esse tipo de bandidagem. Agora, Amanda, as manifestações de esquerda são mais violentas que as de direita? Paulo, eu acho que o Serrão tocou aí num ponto central, fulcral, quando ele fala que o presidente Bolsonaro atacou duramente as manifestações contra o seu governo de sábado. E por que, então, o presidente Bolsonaro não atacou duramente os mesmos manifestantes, ou, aliás, outros manifestantes que o apoiavam, encarregavam faixas produzidas em série, não era uma ou outra perdida, não, eram várias faixas e cartazes, pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, fechamento do Congresso, volta do AI-5, intervenção militar com Bolsonaro no poder, porque isso é um ataque às instituições, e ele, como presidente da República, deveria zelar por essas mesmas instituições. Então, eu digo que as cenas de vandalismo e depredação de patrimônio público e privado nas manifestações de sábado caíram como uma luva para o discurso bolsonarista, porque aí vira uma guerra, um confronto de imagens. Ele vai usar essas mesmas imagens que são fortes e impactantes para subverter, para distorcer a realidade e dizer que essas manifestações são levadas a cabo por um bando de baderneiros. E isso não é verdade. As manifestações ocorreram durante 4 horas e meia, de forma pacífica, e uma minoria muito barulhenta de infiltrados, de anarquistas, de delinquentes, de criminosos, de vândalos, depredaram, sim, estações de metrô, de ônibus, a Universidade Mackenzie, agências bancárias, e têm que ser punidos nos termos mais rigorosos da lei. Existem leis para punir esses criminosos, e são criminosos, mas são muito diferentes também dos criminosos que depredam e apedrejam as instituições, e esses estão entre os apoiadores do presidente Bolsonaro, e dificilmente ouvem qualquer palavra de reprimenda desse mesmo presidente, porque eles encontram guarida no discurso bolsonarista, e guarida entre os apoiadores dos bolsonaristas e nas redes sociais, e mais do que isso, agem de forma articulada e orquestrada também para defender o enfraquecimento dessas instituições, a começar pela destituição dos ministros do STF. Isso, inclusive, já foi dito pelo ex-ministro da Educação, o Weintraub, o Abraham Weintraub, numa reunião ministerial, colocar os 11 ministros do STF na cadeia. Então, são coisas muito diferentes. Existe uma rejeição grande, real, ao governo Bolsonaro. Isso é medido pelas pesquisas de opinião, que a gente vai conversar, vai comentar daqui a pouco. Cerca de 50% da população brasileira desaprova o governo. Uma facção mais à esquerda resolveu ir às ruas. É a terceira vez que a grande
grandes manifestações, grandes movimentos contra o presidente Bolsonaro. Aconteceram em 27 capitais, em cidades do interior, centenas delas, e também no exterior. Em uma dessas manifestações, no final do protesto, no começo da noite, houve essas cenas de vandalismo. Isso representa o cerne dos protestos? Claro que não. É uma minoria violenta que tem que ser punida e tem que ir para a cadeia, mas isso não tem a ver com as manifestações como um todo, nem com as pautas legítimas contra o governo e a favor da vacinação. Bruna, tem a ver ou não tem a ver? Tem a ver, sim. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que saber diferenciar algumas coisas. Você levantar uma faixa na qual está escrito "Fora STF, Supremo é o povo", você levantar e ficar segurando essa faixa, e você pegar uma pedra e jogar no erário privado ou público, são coisas bem diferentes, né? Você dizer que as instituições envergonham você é uma coisa, agora você ir lá e jogar pedra nas instituições é outra. As manifestações de 2013 foram aquelas que realmente atemorizaram a presidente, porque você teve aquele avanço em Brasília, né? Então ali você tem, esse é o expediente comum dos antifas. Eu já falei isso aqui antes e eu acho interessantíssimo a gente recordar qual é o diferencial da manifestação da esquerda. Eu falei isso no sábado porque eu acompanhei o Marcelo, a cobertura das manifestações, falei isso lá e vou repetir aqui hoje. Essas manifestações ocorreram internacionalmente porque os antifas são um movimento muito bem organizado e um movimento internacional. Então o Serrão chamou de manifestações. De fato, aqui no Brasil elas foram pequenas, mas os antifas eles conseguem inflar o significado do movimento com essas mini manifestações, mas em todas as capitais do mundo, porque são um movimento internacional. Agora, qual é o sofrimento que a esquerda está passando? Os antifas têm financiamento internacional e o pessoal da mortadela está sem grana, né? Não está tendo de onde tirar, os sindicatos, estão todo mundo sem dinheiro. Então, quem realmente está por trás dessa organização, basta você dar uma investigadinha, você vai ver quem são os reais organizadores desses movimentos, tanto do mês passado quanto de agora, são os antifas, porque eles têm, sim, financiamento internacional e estão com tudo para trabalhar no ano que vem, ano eleitoral, e mais, eles têm que mostrar serviço por aqueles que os financiam. Então, como eles são anarquistas, é a coisa mais previsível do mundo que esse tipo de manifestação vai acabar em quebradeira. Anarquistas e socialistas trabalham junto porque uns vêm para destruir e outros vêm para impor a nova ordem. Então é por isso que eles estão juntos. E nunca a gente vai ter manifestação com os anarquistas sem quebradeira. Então tudo é muito previsível, Paulo. Vai lá, Constantino, você pediu a palavra. Ótimo ponto da Bruna, né, sobre esse trabalho conjunto de anarquistas que querem destruir tudo, nihilistas, e os socialistas que olham isso como uma oportunidade para instaurar o totalitarismo, né? Mas eu quero lembrar aqui algumas coisas, né? Primeiro, o Zé Dirceu fez um alerta, uma ameaça, né? Que eles iam ter o poder mesmo perdendo nas urnas. O Lula apoia, os petistas em geral, as lideranças petistas apoiam esses movimentos violentos. Eles apoiam. Eles apoiaram no Chile, eles apoiaram na Colômbia. Então, é de um cinismo jornalista, militante, na verdade, disfarçado de jornalista, e formador de opinião que fala, não, uma minoria, sendo que os próprios organizadores, e aí sim tem uma organização central, inclusive bancada por muita mortadela, ao contrário das manifestações de direita, que são orgânicas, voluntárias, sem um comitê central, né? Esses organizadores querem a violência, eles vivem disso. Né? Outra coisa, mesmo na mídia, jornalistas e formadores de opinião banalizaram vidraças quebradas. Eles banalizaram, né? Os militantes de redação. Então isso foi feito hoje, gente colunista da Folha, jornalista, eles fizeram isso, formador de opinião que imita foca, eles todos falaram, não, janela quebrada. Outra coisa, que falsa equivalência é essa entre você ir lá depredar, atacar, quebrar, ou você fazer críticas? Não o ataque a jogar pedra nas instituições. Quer dizer, não pode mais criticar o STF. Pode desejar a morte do presidente, na mídia. Agora, não pode falar um ai de um ministro do Supremo, que aí é um ataque à instituição. E as pessoas percebem esse truque chinfrim, né, vagabundo. Então, de novo, outra coisa, o Bolsonaro criticou, sim, aqueles que pediam um golpe. Intervenção. Ele criticou e várias vezes ele rechaçou isso publicamente. Mas tem militante que finge até hoje que não viu isso, essas imagens, porque não vive de fatos.
vive de fake news, de narrativas, né? É preciso separar, então, crítica de ataque concreto. Atacar simbolicamente, que seja o STF, é o que fez o MST ligado a esse movimento de sábado aí, que estava nas ruas. O MST jogou tinta vermelha no apartamento de uma das ministras, da Carmen Lúcia, né, para fazer uma ameaça nem tão velada assim, né, com o vermelho do sangue. Então isso sim é grave. Agora não abre nenhum inquérito, nada, e não tem nem manifestação verbal de ministros repudiando esse tipo de ataque às instituições, porque aí vem da esquerda, é o ataque do bem, né? Enquanto que a direita basta criticar ministro que já tem inquérito do fim do mundo ilegalmente instaurado, jornalista preso, deputado preso, mesmo com imunidade parlamentar, é outra história. Então, quem é que ataca as instituições hoje? Essa composição do Supremo Tribunal Federal. Esses ministros são os que mais atentam contra as instituições no país, a começar pelo próprio STF. Amanda, você. Não preciso nem falar mais nada, né? Esse tipo de discurso, isso sim, discurso de militante, não jornalista, de ataque incessante às organizações, às instituições que pretende enfraquecer e testar os limites da democracia diuturnamente. Então, vamos aos fatos. Em abril do ano passado, em um dos muitos atos democráticos que aconteceram em Brasília, quando o presidente Bolsonaro estava acuado, contra as cordas, ainda sem a formação de uma base aliada, com a investigação contra as rachadinhas avançando contra seu filho Flávio Bolsonaro, ele participou de uma manifestação em frente ao quartel-general do Exército, com várias faixas e gritos dos manifestantes de fecha o STF, fecha o Congresso, intervenção militar, volta do AI-5. E o que o presidente fez? Discursou para esses manifestantes sem repreender ninguém, sem criticar ninguém. Discursou para esses manifestantes, ainda disse as seguintes frases: nós não queremos negociar nada. Imagine só, uma democracia em que não se tem negociação. Eu não sei que democracia é essa no mundo. Acho que só os regimes autoritários não têm nenhuma negociação, né? Nós não queremos negociar nada. Nós queremos ver ação pelo Brasil. Acabou a época da patifaria. É o povo no poder, pois é, fora sempre as declarações de meu exército. É muito confortável para os bolsonaristas que sempre fazem uma análise muito superficial, míope, rasa da sociedade, até porque tem que vender isso no tweet com 180 caracteres, então tem que ser uma análise rasa mesmo, de dizer que nas manifestações tinha extrema esquerda. Não é verdade. Você tem vários grupos dentro de uma manifestação, inclusive o PSDB, que não é centro-esquerda, é um partido de centro, é um partido social-democrata, porque na visão dos bolsonaristas existe uma direita, que é só o Bolsonaro, é a única direita legítima que vale, e todo o resto do espectro político é esquerda e extrema-esquerda. O PCO, que colocou para fora os manifestantes tucanos, aliás, fez muito mal, e além de tudo, além de extremistas, né, ideológicos, ainda são burros, porque não deixam que as manifestações se ampliem para além do leque da esquerda, nunca elegeram um vereador, um deputado estadual, um deputado federal. Então, que grande força é essa da extrema-esquerda? A extrema-esquerda é PCO, é Partido da Causa Operária, não é PT, que ficou no governo durante quase 16 anos e sempre caminhou muito mais próximo ao centro. E fez alianças com os mesmos partidos que dão sustentação, que são parte da base aliada do presidente Bolsonaro hoje. Então, onde é que está a hipocrisia? E ele que falou tanto que era o povo no poder e que não faria negociação, não negociaria com essa patifaria, está aí. É mantido no poder e protegido contra um pedido de impeachment justamente pela tal patifaria, entre aspas, que ele sempre criticou. Bruna. Eu acho muito importante a gente diferenciar aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos, né? O caráter de alguém e, da mesma maneira, a definição de quem nós somos se dá pelo que nós fazemos. E a gente repara que, de fato, nos vários grupos que compõem a direita, porque é uma estupidez absoluta dizer que só há uma direita e que é a direita que bate palma para tudo que o Bolsonaro faz, né? Você tem um movimento conservador extremamente amplo, que já funciona mais ou menos uns 20 anos no Brasil. Não é todo mundo que acompanha, mas mais ou menos uns 20 anos a gente tem editora, a gente tem tradução de livro, a gente tem congresso, a gente tem curso livre, uma discussão super ampla, né? Claro, as pessoas têm que ouvir, têm que compreender. A gente tem os liberais de um lado, tem tradicionalistas do outro. Enfim, é um movimento bem complexo que apoia o Bolsonaro porque ele é a liderança política que agrega esses vários grupos, mas existe uma enorme diferença entre você fazer críticas, tecer críticas e dizer, meu Deus do céu, enquanto não mudarmos
todos esses ministros que estão no STF, o STF não terá dignidade. E aí você pode manifestar isso por meio de um slogan, fora STF. É muito diferente você dizer isso de você pegar, se armar, pegar um canhão e invadir o prédio. Então, assim, o dia que eu ver um grupo de direita dentro de um canhão invadindo o prédio do STF, aí a gente começa a conversar sobre algumas equivalências entre esse grupo bolsonarista e os antifas que fizeram baderna em São Paulo, como eles sempre fazem desde 2013 e, quiçá, desde muito antes, que foi o mesmo que eles fizeram nos Estados Unidos, derrubando estátua, atacando patrimônio, atacando memória, porque o barato deles é realmente vir para destruir, tá? Não dá para comparar os grupos conservadores, pela própria índole, com esses grupos anarquistas que de fato são fortes na esquerda hoje. Serrão, sua vez. Muito bem, acompanho parcialmente o voto da relatora Armanda Klein, como dizem lá nos nossos deuses do Supremo. O presidente Bolsonaro podia ser um pouco mais incisivo realmente na crítica ao radicalismo também que parte do lado dele. Isso seria muito bom para a gente dar uma pacificada no processo político. Só que acontece o seguinte, a todo momento o poder supremo, o establishment e a esquerda instrumentalizada, ela tem sido especialista em provocar Jair Bolsonaro. E Jair Bolsonaro, como uma pessoa altamente emocional, é uma pessoa que tem inteligência emocional, ele reage emotivamente e menos racionalmente aos fatos. Então, no fim das contas, ele sempre acaba tendo uma reação falando um pouco mais do que deveria. E isso gera situação de distúrbio que acaba votando contra o próprio Bolsonaro. O discurso dele, repito, a narrativa que ele às vezes utiliza, a estratégia de comunicação dele tem contribuído, marcado gols contra ele. E aí, quem leva o prejuízo é ele e a militância dele. No Brasil, o que nós precisamos agora é de um discurso do equilíbrio, tanto do presidente da República quanto da oposição. É hora da gente parar para pensar um projeto de recuperação desse país depois da pandemia. Isso que a maioria das pessoas quer. A grande parte da classe média está desgastada, cansada desse discurso extremista que leva a lugar nenhum. O presidente Bolsonaro tem muita chance de se reeleger, mas não pode subestimar a capacidade dos seus adversários, porque no Brasil o eleitorado é muito volátil. Vai tudo depender muito do sucesso da economia. E a economia vai muito bem para quem está na proa, mas para quem está na classe média ainda não está claro o crescimento econômico, a facilidade econômica. Então é hora de amenizar o discurso e começar a trabalhar por questões estruturais. Mudanças estruturais, é isso que o Brasil precisa. Muito bem, a conversa está muito boa, o debate está quente por aqui, mas eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. Na volta a gente conversa mais. Estamos de volta aqui na Jovem Pan com o nosso 3 em 1 e antes do intervalo comercial nós estamos discutindo aqui no programa as manifestações da esquerda que aconteceram no último sábado. Amanda Klein, a palavra é sua. Oi, Paulo. Eu acho que eu já disse basicamente tudo. Eu acho que assim, o que vai ficar dessas manifestações? Pela primeira vez, você tem um discurso certo, pronto, para os defensores, para os apoiadores do presidente Bolsonaro, que são as cenas de depredação e vandalismo. Então, isso dá a eles a licença para expandir, para ampliar e classificar todos os manifestantes e todos os que participaram dos atos e dos protestos legitimamente como baderneiros, não são. E dizer que aquilo é só um protesto de extrema esquerda, não é verdade, não é. A desaprovação ao governo é muito maior, a inquietação, o incômodo com o governo é muito maior. Estamos no meio de uma pandemia. A esquerda foi a primeira que se mobilizou, se organizou e conseguiu sair às ruas. E, por outro lado, você tem uma má notícia para a esquerda, porque tanto as cenas de depredação como a reação absurda, patética e criminosa dos militantes do PCO expulsando os manifestantes do PSDB vão restringir essas manifestações à esquerda.
Então, esses protestos vão ter muita dificuldade em crescer e arregimentar mais apoio, como eles conseguiram, por exemplo, no super pedido de impeachment, que aí sim você tem deputados ali do centro, até da centro-direita, assinando aquele super pedido de impeachment, mas dificilmente eles vão conseguir fazer a mesma coisa por hora nas manifestações de rua, que ficaram muito carimbadas, rotuladas como manifestações de esquerda. Mas, repito, na sua maioria, atos pacíficos, 4 horas e meia de manifestações pacíficas, e no fim, sim, criminosos, delinquentes, vândalos participando e devem ser punidos, deviam estar na cadeia, deviam estar presos e respondendo na forma da lei. Muito bem. Constantino, podemos mudar de assunto ou você quer fazer mais algum comentário? Não, só um comentário de que quem chama PSDB de centro e não de esquerda precisa estudar um pouquinho mais de história, só isso.